Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. A palavra de Deus diz assim: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pai querido, quando Paulo abriu o seu coração e falou essas palavras à igreja dos Filipenses, na cidade de Filipos, ele estava falando de um desafio que tem a ver conosco até o dia de hoje. Na verdade, essas palavras poderiam ser escritas a todas as igrejas daqueles dias, inclusive a todas as igrejas dos dias de hoje, porque ainda é para nós um grande desafio vencermos as nossas limitações e podermos, ó Deus, viver o Evangelho na sua prática e na sua totalidade, vivendo em comunhão uns com os outros e abençoando a vida uns dos outros. Por isso, Pai, eu peço que o mesmo Espírito Santo, que colocou essa palavra no coração de Paulo para que ele pudesse escrevê-la em carta à igreja dos Filipenses, seja esse mesmo Espírito que nessa noite vai estar nos convencendo e nos levando a tomar decisões com relação à nossa fidelidade, obediência à tua voz e unidade do teu povo na tua casa, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O assunto que eu quero tratar com os irmãos hoje é uma questão de vida ou morte. E eu vou dizer para você, tem muita gente morrendo por causa disso. Tem muita gente perecendo na fé, abandonando a fé, abandonando a comunhão do corpo de Cristo, porque não está conseguindo vencer com relação a este assunto. Queridos, nós vivemos num mundo que, apesar de toda a tecnologia, esse mundo caminha para um afastamento de Deus e o individualismo das pessoas. Ou seja, é cada um por si e Deus, ele fica lá no último plano, no final da fila. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Segundo o último censo do IBGE que foi feito, eles fizeram uma abordagem, né, e descobriram que nos últimos 20 anos no Brasil, o número de pessoas que vivem sós, ou seja, mora só uma pessoa naquela casa, porque o IBGE descobre isso, né? Quando eles fazem o censo familiar, eles sabem quantas pessoas moram nas casas. Eles descobriram que nos últimos 20 anos, esse número era de 7% de pessoas que moram sós, não moram com mais ninguém na sua casa ou no seu apartamento. E esse número cresceu de 7% para 12%. Razão pela qual muitas empresas, né, estão de olho no mercado
que essas pessoas representam, e cada vez fazendo embalagens, né, que tem menos unidades de um determinado produto, porque pessoas que vivem sós consomem tão pouco, que se ela comprar numa quantidade maior, ela não come, estraga, vence a validade, né? Então você vai hoje no supermercado e você encontra alguns produtos, muitos produtos, em embalagens que você tem uma família numerosa, 5, 6, 7 pessoas, né, na mesma casa, você tem que comprar várias embalagens daquela, por quê? Porque não tem como, não vai dar, né? Mas uma pessoa que vive sozinha é necessário aquela embalagem menor. Por quê, querido? Porque as pessoas estão tendentes ao individualismo, tendentes ao afastamento de uma comunhão, de viver em comunhão. Isso está acontecendo e atingindo até as famílias. Embora o mundo digital tenha facilitado, né, entre aspas, a comunicação e encurtado as distâncias, que a gente é capaz hoje de saber de uma notícia que acontece do outro lado do mundo em tempo real, ou seja, está acontecendo lá e a gente já está sabendo aqui. Mas, embora isso, nós percebemos que as pessoas já não se falam mais nem dentro de casa. Ou seja, o smartphone nos aproxima de pessoas que nós não conhecemos e nem nunca vamos conhecer de perto. Hoje é comum alguém dizer assim, eu tenho 4 mil amigos no Facebook. Será que alguém consegue ter 4 mil amigos? A gente sabe que não é amigo, né? São pessoas que estão lá nas redes sociais, mas ao mesmo tempo a dificuldade de comunhão dentro da própria casa, entre pais e filhos, entre cônjuges, e isso está separando e dividindo e destruindo as famílias. As pessoas se conectam com estranhos, mas se distanciam da própria família, e isso está acontecendo também com relação ao corpo de Cristo. E é um alerta que eu quero lançar à igreja hoje. Preste atenção, meu amigo, minha irmã, meu amado, porque você pode estar sendo atingido pelos resultados dessa falta de comunhão. Porque o fato de a gente estar sentado, queridos, no mesmo lugar, isso não garante que nós somos igreja. Reunir-se no mesmo lugar não é atestado de que você faz parte de uma igreja. Se fosse assim, né, o Maracanã lotado para uma decisão de final de campeonato seria uma grande igreja, né? Se fosse assim, o show de um cantor famoso que reúne milhares de pessoas seria a reunião de uma grande igreja. Mas, no entanto, essas pessoas não têm compromisso umas com as outras, não têm comunhão, não têm nada em comum, não estão debaixo da palavra que Paulo deu aqui, quando ele diz o seguinte, que nós, o versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E no versículo 2, do capítulo 2, ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meu Deus! Paulo está aqui dando uma lista do que ele considera uma igreja. Não pode existir igreja sem comunhão. E hoje a gente percebe que tem pessoas que vêm à igreja, mas estão evitando comunhão. Hoje de manhã eu estava comentando isso com os irmãos, porque os irmãos que trabalham no Sentinelas, né, no Ministério de Sentinelas, eles, né, vez por outra, estão dizendo, olha, tem pessoas que chegam na igreja, tá, no culto, o estacionamento ainda está vazio, dá para botar muito carro lá dentro, mas a pessoa escolhe botar o carro do lado de fora. Porque quando ele sai, ele não quer perder muito tempo. Ele não quer conversar com ninguém, ele não quer comunhão, ele quer pressa de ir embora, né? E às vezes tem pessoas que a gente nem orou para terminar o culto, já está saindo e já está indo embora. Eu sei que às vezes, irmãos, né, acontece uma necessidade, você deixou alguém doente em casa, você tem que correr para casa, tem um remédio para dar, é um filho que você está tratando. Eu não estou falando disso, irmãos, não estou tratando desse assunto. Eu estou tratando de pessoas que
comumente, quando eles vêm à casa do Senhor, eles estão sempre saindo mais cedo, estão sempre evitando comunhão, estar perto. Eu já falei que muitas vezes, quando você está ali esperando um carro te liberar no estacionamento, você tem a oportunidade de estar com o irmão que está ao seu lado, também com o carro dele preso, né? E ali naquele tempo ali, sabe, poder conversar um pouco, conhecer melhor aquele irmão, né? Irmão, não te conheço, você é novo aqui. Não, já estou aqui há um ano, né? E você nem sabe que essa pessoa, qual é o nome dela. E enquanto o carro não chega, né? Aquelas duas famílias ali, pais e filhos, tem um momento ali de congraçamento, de comunhão, irmãos, aí a espera fica uma bênção, a espera fica uma maravilha. Você nem vê o carro sair, o carro sai às vezes e o papo continua, já estão os dois liberados, mas o papo está gostoso, a comunhão está boa. Irmãos, a igreja é isso. E se você não consegue entender isso, para você vir à igreja, ter comunhão é um sofrimento, né? Não, eu gosto do culto, sabe? Eu gosto do louvor, eu gosto da adoração, eu gosto da palavra que vai ser ministrada, mas eu não gosto de estar perdendo muito tempo, sabe, em contato com as pessoas. Querido, você ainda não descobriu o que é ser membro de uma igreja local. Nós precisamos descobrir isso. As bênçãos, os milagres, as coisas que Deus quer operar em nós e através de nós acontecem quando há essa comunhão, quando há essa alegria. Completai a minha alegria, disse Paulo, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí eu pergunto, cada um aqui, vamos fazer uma análise, né? Nós temos alegria de estar com os irmãos, nós temos vontade de comungar dos mesmos sentimentos, né? Que às vezes há pessoas que estão na igreja, mas ele tem prazer em ser do contra, né? Prazer em ser sempre aquele que diz, não penso dessa maneira, eu penso de outro modo, e às vezes acaba provocando divisões e dissensões no meio do corpo de Cristo. Querido, essa proposta de Deus para nós, como igreja, né? Ela é uma realidade. Ou nós entendemos que Deus tem preparado uma igreja assim para nós, ou nós não faremos parte do projeto de Deus, né? A igreja, querido, não existe apenas quando a gente se reúne, eu já falei isso, né? A igreja existe quando nós temos comunhão uns com os outros. A igreja, querido, existe quando nós estamos unidos de alma, de pensamento, tendo o mesmo amor e o mesmo sentimento que havia em Jesus, né? Nós temos uns pelos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo hoje, querido, o tempo da igreja impessoal, né? O tempo da igreja onde ninguém sabe quem é ninguém. Ah, mas a igreja, bispo, é grande, fica difícil para as pessoas terem comunhão. Quem disse, né? Nós temos aqui mais ou menos 40 ministérios nessa igreja, que são 40 pequenas igrejas dentro da igreja, né? Aonde você ali tem condição de conhecer o irmão, trabalhar com ele, sabe, somar com ele, usar o seu dom. Normalmente, naquele ministério, as pessoas que se reúnem ali, elas têm os mesmos dons, né? Elas gostam das mesmas coisas. Por exemplo, os irmãos que estão aqui ministrando no altar como músicos e cantores, gostam de música, né? Eles têm talento para cantar, para tocar um instrumento, então eles têm muita afinidade entre si. E essa afinidade faz com que eles se aproximem uns dos outros. Mas se do lado daí tem aí um músico, tem aí um cantor, tem alguém que Deus deu esse dom, Deus deu esse talento, e a pessoa fica, não, mas eu não quero me aproximar, deixa eu aqui, no meu cantinho. Querido, eu estou te chamando para você ser igreja. Eu não estou falando isso para você fazer parte da igreja, eu estou te chamando para você ser igreja. Porque enquanto você não faz isso, você não é igreja. A igreja é a reunião daqueles que têm um firme propósito, que estão unidos de espírito, num só espírito, numa só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Quem não entende isso, pode frequentar 1 milhão de anos um determinado lugar, que poderia ser chamado de templo, de local de reunião, seja o que for, mas não vai ser igreja. E por isso há muitos que frequentam os cultos de uma determinada igreja local, mas não fazem parte efetivamente da mesma. Isso também explica uma outra coisa que está acontecendo muito em nossos dias. Cresce o número de desviados da fé no Brasil.
O Brasil tem vive um momento, né, de grande convulsão na área política, social. E você quer saber, eu vou falar agora o que Deus tem tocado no meu coração. Eu não acredito que o Brasil vai melhorar porque os políticos vão mudar e vão fazer coisas diferentes. Não acredito. A verdade, a política hoje está contaminada de maneira tal que qualquer um que entre ali tentando acertar, ele vai ser pressionado para errar. Porque a turma que está lá dentro é uma turma corrupta e eu não tenho esperança nenhuma de que o Brasil mude nesse lado. A minha esperança, irmãos, de mudança no Brasil está na igreja. Na igreja. Está no povo que diz assim: eu sou servo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Esse é o povo que Deus escolheu para fazer a diferença. Mas eu pergunto, onde a gente começa a fazer a diferença? Nós começamos a fazer a diferença dentro da casa do Senhor, e isso vai de tal maneira para o lado de fora, que se nós conseguirmos fazer dar certo aqui, vai dar certo lá do lado de fora. Mas se nós não conseguimos fazer e ser igreja aqui, como é que a gente vai dar bom testemunho do lado de fora? Jesus, quando fez a oração sacerdotal, em João 17, você vê Jesus orando por mim e por você, orando pela igreja. E rogando ao Pai: Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Assim como eu estou contigo e tu estás em mim, sejam eles em nós. E Jesus diz para quê que ele está pedindo isso ao Pai? Ele disse: para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso amor entre nós, vai fazer com que o mundo creia que Jesus é o Filho unigênito do Pai, que morreu na cruz pelos nossos pecados e pela nossa salvação. Olha aí a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos e que Jesus orou por essa responsabilidade, sabendo que isso é importante. A oração de Jesus não foi por provisão financeira, não foi por provisão material. A oração de Jesus foi pela nossa unidade. Comunhão, irmãos, na vida do cristão é tudo. Nós vemos, por exemplo, que tornou-se muito comum hoje, né, o proselitismo. O que é o proselitismo? É a pessoa que muda de igreja e denominação, né, como se tentasse resolver. Não, agora eu achei, sabe, a igreja fantástica, extraordinária, fenomenal, linda, maravilhosa. Essa igreja é tudo, irmãos. Eu vou dizer que isso é um grande engano. Essa é uma grande ilusão. Nós vivemos hoje no Brasil um movimento, né, que é assim, de pessoas mudando de igreja, mudando de denominação, e na maioria das vezes essas mudanças não têm motivação certa. A motivação é errada, a motivação é equívoca, é completamente fora do padrão de Deus. Razão pela qual muitas pessoas não se dão nem ao trabalho de fazer uma transferência de membro de uma igreja para outra da maneira certa, procurando a liderança. Não, irmãos. A pessoa simplesmente desaparece de uma igreja local e aparece na outra. Tá lembrado daquele seriado que tinha, né? Guerra nas Estrelas, né? Aliás, do Spock, né? Enterprise, Jornada nas Estrelas, né? Está lembrado daquele seriado? Os mais antigos sabem o que eu estou falando, os mais novos eu estou falando chinês aqui, né? Mas eu vou dizer para você, existia uma máquina dentro da espaçonave dele, chamada Enterprise, né? Que era a máquina de teletransportar. Né? Até hoje estão tentando transformar isso numa realidade, mas ainda não conseguiram. Né? A pessoa entrava dentro de um local, dentro da câmara, né? E aí simplesmente era transportada de dentro da nave lá para o planeta, que eles estavam na órbita do planeta. Irmãos, hoje nós temos alguns crentes que já descobriram essa máquina. Ele é teletransportado de uma igreja para outra. Ele some de uma igreja e aparece na outra. Mas por que isso acontece? Você já parou para fazer uma pergunta? Por que
essa mudança, porque essa coisa assim de não olhar nem para trás e de não ter nenhuma importância aquela igreja de onde ele está saindo, aquilo não significa nada para a vida dele, nem para a família dele, é simples, irmão, nunca significou. Nunca significou. Simplesmente ele estava ali, mas ele não era parte integrante. Você quer ver um exemplo claro disso? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Pega o teu mindinho aí agora, segura o teu mindinho. Dentro do mindinho. Tenta arrancar ele. Não sai fácil, né? E se você meter uma faca, você vai arrancar? Vai. Mas vai doer? Vai fazer falta? O dedo mindinho vai viver fora do corpo? Não, vai morrer. Como é que alguém hoje se desliga de uma igreja local e vai para outra como se isso não significasse nada na vida dele? Irmãos, quando a gente tem que arrancar algum órgão do nosso corpo, é às vezes para um médico salvar a nossa vida, né? Você vai fazer uma cirurgia, que talvez tenha necessidade de amputamento, né? Amputação de um dos membros, né? Superiores ou inferiores. Normalmente é porque aquele membro está comprometido com o risco de todo o corpo morrer por causa daquele membro. Por causa de um câncer, por causa de uma gangrena, por causa de alguma coisa que está acontecendo ali, o membro precisa ser extirpado para que o corpo não venha a perecer. E há pessoas hoje que são arrancadas do corpo como que extirpadas, porque o seu coração se contaminou de tal maneira que ela não consegue permanecer mais na sua igreja local. E aí ela diz que Deus falou com ela que ela deveria ir para outra igreja. A primeira pergunta que eu faço é, lá nessa outra igreja, é uma igreja que não tem problemas? Não, tem problemas. E talvez não tenha problemas maiores, sim, também. Mas você não desconfia que o problema é você? E que quando você entrar naquela outra igreja, você corre o risco de estragar a outra igreja com a sua entrada? Já ouviu falar em rejeição? Quando a gente faz um transplante de algum órgão no nosso corpo, a maior preocupação dos médicos é o processo de rejeição. E existem vários remédios que são administrados num paciente transplantado, que visa protegê-lo contra uma infecção provocada pela rejeição do órgão transplantado. E há pessoas hoje que elas são tão afastadas da verdadeira comunhão, que onde elas entram, na igreja onde eles vão, eles levam consigo o vírus da rejeição. Eles são rejeitados por causa do seu comportamento, eles são reprovados por Deus por causa da sua ignorância espiritual e às vezes por causa de egoísmo. Egoísmo, Paulo dizendo, tenham o mesmo sentimento, sejam unidos de alma, tenham o mesmo amor, pensem a mesma coisa. Irmãos, ou nós entendemos esse recado do apóstolo Paulo, ou nós estaremos longe da igreja, frequentando uma igreja aos domingos. Longe da igreja, mas frequentando um local religioso aos domingos. O meu convite nessa noite para cada um de vocês é repensem. Nós precisamos repensar isso. Até que ponto eu sou realmente participativo? Até que ponto eu estou unido com o meu irmão? Até que ponto eu somo com ele? Só porque eu canto louvores com ele? Só porque eu oro junto com ele na hora da oração na igreja? Só porque eu oferto ou dizimo de vez em quando? Não, irmãos. Isso não é o que Deus quer de nós. Isso tudo é muito importante, mas está faltando aí coisas muito mais importantes do que isso. O diabo tem trabalhado, querido, para que o povo de Deus perca a noção de corpo de Cristo e de vínculo de uns com os outros. Coisa pior que tem é quando o crente perde a noção de vínculo. É quando ele começa a achar que estar aqui, ou estar acolá, ou estar em lugar nenhum é a mesma coisa.
Quando ele acha que, não, isso aqui, se der algum problema aqui, alguém, sabe, me torrar a paciência aqui, eu saio, vou embora, eu não quero ter problema não, aí deu problema eu saio, ela já está na 5ª, 6ª, 8ª, 10ª igreja, e ainda não percebeu que tem alguma coisa errada na vida dela. Ela começa a achar que está sempre na vida do outro, está sempre na vida da liderança, está sempre na vida do pastor, não, eu estou todo certinho, o problema são os outros. Satanás tem trabalhado, querido, para que você não se sinta parte de coisa nenhuma. Quem não se sente parte de coisa nenhuma, não está ligado a ninguém. Há muitas pessoas casando-se hoje, mas que ainda não caiu a ficha de que está casado. E de que a sua vida não é mais só sua, mas pertence também ao seu cônjuge. O apóstolo Paulo disse que cada um conceda ao outro aquilo que lhe é devido. Há muitos maridos hoje que não se importam com o que está passando ou sentindo a sua esposa. Há muitas esposas que não estão muito por aí, para o que o marido pensa, as necessidades que ele tem, o que ele pensa, o que ele sente. Não. E quer saber? Se me criar muitos problemas, eu separo. Razão pela qual hoje nós temos muitos casais separados, famílias destroçadas, filhos que não foram criados com a presença do pai ou da mãe, e que muitas vezes foram educados por terceiros, né? É a terceirização da educação e da paternidade, né? Eu costumo dizer que a escola não tem o objetivo de educar, a escola ensina, né, as matérias, prepara para a vida no que se diz sentido intelectual. Uma igreja, uma escola que é cristã, ela consegue ir um pouco mais além, porque os professores passam, né, junto com as matérias, o ensino da palavra de Deus. Mas a educação é tarefa dos pais. Uma criança que não se sente unida à sua família, ela está tão desconectada da vida dos pais e dos seus próprios irmãos, que ela se torna vítima de uma situação como essa que a gente está vendo aí hoje na internet, que é esse aplicativo, esse jogo louco chamado Baleia Azul. O que leva uma adolescente a entrar de madrugada num site e começar a executar tarefas pelo mando de um estranho, que ele não sabe quem é, sabendo que no final dessas tarefas, a última tarefa será tirar a sua própria vida? O que leva um adolescente a fazer isso? Senão um sentimento de rejeição, de estar desconectado dos seus pais, a ponto deles não saberem nem que ele está quase se matando. Ao ponto deles fazerem retalhos em seus próprios corpos, retalharem a sua pele com gilete, com estilete, com ponta de faca, e os pais nem perceberem que isso está acontecendo. Por que está acontecendo, irmãos? Porque eles não têm conexão, eles não têm a mesma alegria, eles não têm o mesmo sentimento, não estão unidos de alma, não há amor verdadeiro entre eles, e Satanás, ele entra nesse ambiente onde não tem essa conexão. O apóstolo Paulo chegou a falar que nós devemos ser unidos por juntas e medulas. A igreja não pode ser um emaranhado de órgãos desconectados. Nós devemos ser unidos como juntas e medulas. Mas a igreja hoje, queridos, é com tristeza que eu digo isso. Há muitos crentes hoje que estão longe desse conceito de igreja, que serão os próximos desviados, que serão os próximos a ficarem nessa mudança de igreja, né? E em São Gonçalo nós temos uma radiografia, né, espiritual que não é boa. São Gonçalo sempre foi, no passado, um município muito ligado à feitiçaria. Dentro dos bairros haviam, né, muitos centros espíritas. Eu digo dentro dos bairros porque não é só aqui em Culubandê, né? Culubandê tinha muitos, mas ali em Jardim Alcântara, onde eu morei, também haviam vários centros espíritas. E em outros bairros também.
E hoje o que a gente vê nascer no lugar desses centros é um monte de igrejazinhas pequenas, desprovidas de estrutura, que não tem condição de cuidar bem das crianças, que não tem um ministério específico com adolescente, que não trabalha em cima da necessidade básica do adolescente, e que quando ele cresce, ele quer sair dessa igreja, porque essa igreja não lhe interessa, não tem nada para ele ali. Mas à frente dessas pequenas igrejas, né, desses lugares que sem nenhuma condição, existem líderes egoístas, que não estão pensando, meu Deus, se eu estivesse ali unido àquela igreja maior, eu poderia como líder fazer muito mais pelas pessoas, mas eu quero estar separado porque eu quero ser dono daquilo que é meu. Alguns pastores hoje se consideram donos da sua igreja. E, por sua vez, unem pessoas que se ajuntam com eles, porque também saíram magoados de suas igrejas e feridos, e eles se completam, como que dizendo, eu estou doído, você também está magoado, e nós vamos fazer aqui o ministério da mágoa. Mas os nossos filhos estão morrendo, deixa morrer. Não estamos preocupados com isso. Se ele vai ser crente amanhã, se ele vai querer servir a Jesus, isso é um problema dele. Nós temos que tratar do nosso problema. E fica ali aquela coisa de um alimentando a mágoa e o ressentimento do outro. É o que a gente tem visto, querido. Alimentação de mágoas e de ressentimentos. Enquanto houver isso, não existe unidade de alma, não existe unidade de sentimento, de pensamento e nem muito menos amor. Eu já tive que conversar com irmãos, dizendo, querido, vem cá, você está saindo daqui para ir para onde? Vou para a igreja A, B, C, D. Às vezes longe daqui, irmão. A pessoa mora dentro do Clube Bandeira, está indo para um bairro distante. Eu pergunto, qual é a motivação de você estar lá? Porque fulano me convidou, mas eu estou sabendo, né? Porque a gente acaba sabendo. E esse irmão teve uma dissensãozinha, teve um probleminha com alguém dentro da igreja. Na verdade, ele não está indo, ele está fugindo. Ele está tentando sair da presença daquela pessoa que ele não consegue mais estar com ele no culto. E eu digo para ele, querido, você vai levar os seus filhos na idade em questão para uma igreja que não tem ministério infantil organizado. Você não sabe o que pode acontecer com os seus filhos, com essa atitude que você está tomando, egoísta, onde você está pensando só em resolver o seu problema, e na verdade não vai resolver nem o problema dele. Irmãos, todo mundo que sai de uma igreja porque teve problema com um irmão ou com outro, ele simplesmente muda o problema de endereço, mais nada. Veja na prática se não é isso, porque lá vai acontecer da mesma maneira. Ou então, ele entra para aquela igreja e ele fica sentado no banco dizendo assim, aqui eu não vou ter esse problema, porque eu não vou me envolver em nada. É esse que vai botar o carro do lado de fora e vai querer sair, quando o primeiro veículo sair tem que ser o dele. Porque ele não quer comunhão, ele não quer estar perto, e acha que assim vai estar resolvendo o seu problema. Nunca mais vou ter problema com ninguém da igreja, porque eu não vou ter comunhão. Mas vou te dar uma notícia, também você não vai ser igreja. Mas também você não vai conseguir fazer parte do corpo de Cristo. Né? Imagina o dedo da sua mão dizer assim, eu vou ficar encostado no corpo, mas eu não quero ligação com o corpo. E aonde ficam os vasos, os pequenos vasos, as ligações, as terminações nervosas? Né? Uma vez eu vi uma reportagem, eu achei muito interessante. O maior microcirurgião do mundo, mais famoso, mais conhecido, era um pernambucano que operava lá nos Estados Unidos. Esse homem era capaz de pegar um membro amputado numa máquina, né, cortou um pedaço da mão, cortou a mão, ele era capaz de fazer uma microcirurgia e ligar todos os tendões, e ligar os vasos sanguíneos, ligar tudo de forma que aquele membro voltasse a funcionar. Irmãos, cada vaso, cada ligação, cada terminação nervosa, cada coisa que, irmãos, é importante. E eu vejo hoje crentes tentando cortar as ligações. Não, eu não quero ter muita ligação, eu quero ser meio separado, eu quero ser meio desconectado de todo mundo. Querido, não faça isso, você vai morrer. Você não vai sobreviver. Você vai fazer parte da lista dos que perderam a fé. Por isso Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se alguém tinha motivo para fugir das pessoas, Paulo tinha 1 milhão de motivos para fazer isso.
traído pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos, tentado assassinato contra ele pelos próprios irmãos. No entanto, Paulo continuava amando a igreja, trabalhando e servindo a igreja, e lutando por ela. Esse exemplo do apóstolo Paulo, quando ele diz: a minha alegria, a minha vontade, o meu desejo é que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Aí eu pergunto: será que a gente está sendo igreja hoje dessa maneira? Queridos, a igreja nasceu com base na comunhão. A base da igreja é a comunhão. Jesus escolheu 12 discípulos e andou com eles, dormindo com eles, anoitecendo com eles, amanhecendo com eles, comendo com eles, compartilhando com eles de todos os milagres. Jesus chegou ao final do seu ministério dizendo: vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Jesus esteve com eles no barco que estava quase afundando. Jesus esteve com ele quando faltou o pão e faltou a multiplicação dos peixes. Jesus multiplicou pão e peixe para que todos pudessem comer. Comunhão. No entanto, a gente vê pessoas às vezes querendo fugir dessa comunhão. No relato que Lucas fez no livro de Atos, quando a igreja nasceu, ele disse: havia comunhão entre eles, no partir do pão e nas orações. Havia comunhão na igreja. Querido, quando você vai para a palavra de Deus, eu quero fazer umas citações aqui, para você entender o que a Bíblia diz sobre a nossa comunhão. O texto bíblico no Novo Testamento está repleto de passagens bíblicas onde só funciona com mais de um. Não é promessa para um, é promessa para um grupo. E só vai funcionar se for grupo. Como? Nós vemos, por exemplo, em Romanos 12, 10, 13 e 8, em 1 Pedro 1, 22, em 1 João 3, 11, 23, e 1 João 4, versículos 7, 11, 12, e 2 João 5, e eu não vou terminar de falar. A expressão é: amai-vos uns aos outros. Depois, a outra expressão é usada: preferir-vos em honra uns aos outros, como está em Romanos 12 e 10. Nos preferir em honra, honrar o irmão, deixar o irmão, dar a vez para o irmão. E aí você começa pela Bíblia dizendo: tende o mesmo sentimento, né? Como lemos agora em Filipenses, mas tem também em Romanos 12, 16, 15 e 5. Irmãos, a Bíblia está repleta. Sigam as coisas da paz e também a edificação de uns para com os outros, Romanos 14, 19. Acolhei-vos uns aos outros, Romanos 15, 7. Né? Admoestai-vos uns aos outros, Romanos 15, 14. Cooperem os membros em favor uns dos outros, 1 Coríntios 12, 25. Sede servos uns dos outros, Gálatas 5, 13. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6, 2. Suportai-vos uns aos outros em amor, Efésios 4, 1 e 2. Sede benignos uns para com os outros, Efésios 4, 32. Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5, 18 e 19. Sujeitai-vos uns aos outros, não mintai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, crescei e aumentai em amor uns para com os outros. Irmão, não tem fim essa lista. Se a gente for estudar apenas os versículos que falam de coisas que a gente tem que fazer um com o outro, nós vamos passar a noite toda aqui em vigília. E como é que alguém pressupõe ser membro do corpo de Cristo, mas não ter muita ligação? Não, peraí, me deixa de lado. Irmão, se você está fazendo isso, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Você não é igreja. Porque para ser igreja, nós temos que entender que a palavra de Deus nos desafia à comunhão. Sem comunhão, não tem igreja. E comunhão pressupõe ligação, amor, sujeição uns aos outros, abrir mão às vezes das suas próprias vontades para servir o outro. Se a gente não entende isso, queridos, nós estamos fora
do padrão que Deus determinou para a sua igreja. É um grande desafio a gente manter essa comunhão. Um grande desafio. Mas um desafio necessário. A igreja é uma grande arca, a qual o Senhor mandou que nós aparelhássemos essa arca e entrássemos nela, porque o mundo lá fora vai ser destruído pelo pecado. A gente não para pensar que Noé ficou tantos anos preparando aquela arca, e que, quando Deus fechou a porta, eles viveram ali um grande desafio. Você imagina aqueles animais todos dentro daquela arca, 3 compartimentos, né? 150 dias juntos dentro daquela arca, animais grandes como o hipopótamo, o elefante, a girafa com aquele pescoção enorme, devia estar lá na parte de cima, né? Você imaginou viver ali dentro daquela arca 150 dias? Irmão? A primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: o cheiro não era bom. Aqueles animais todos produzindo fezes dentro daquele ambiente, você acha que o cheiro era bom? Não. É verdade que para nós hoje é o mesmo desafio. Nós temos pecados, e o pecado nunca cheira bem. O pecado, ele cheira mal. E quando você vai para a igreja, você vai conviver com o pecado dos outros, e os outros vão conviver com os seus pecados, com as suas falhas, com o seu mau hálito. Eu já disse isso, né? Se você não quer sentir mau hálito, não chega perto. Mas quando você chega perto, não tem jeito. Se tiver mau hálito, vai ser notado. E mau hálito é uma coisa que a gente nunca sente o nosso, a gente sempre sente o do outro. Quando a esposa ou o marido da gente que está mais perto e tem liberdade para falar, diz assim: você está com mau hálito? A primeira coisa que você faz é: estou não. Mau hálito só sabe o outro. Mas quando o outro chega a dizer, é porque tem. Ninguém inventa isso. Tá? O grande desafio da igreja, irmãos, é a gente saber que nós temos defeitos, que nós temos falhas, mas que Deus nos chamou para dentro de uma arca onde a gente vai ter que ficar durante um período. 150 dias, irmãos. Eu fico imaginando que de vez em quando saía uma briguinha de animais lá, ou se não saía. De vez em quando a hiena olhava para o cachorro olhava para a hiena e disse: não gosto de você. Aí vai lá Noé com a vara dele separar a briga do cachorro com a hiena. Eu tenho 6 cachorros em casa, irmão. Na verdade, eu só peguei um para criar. Os outros foram chegando, tudo agregado. É um troço de louco, irmão. Eu estou até tentando entender o que está acontecendo lá na estância, mas é um negócio de louco, é meio inexplicável. Esse dia passou um cachorro lá, ele ficou do lado de fora do portão, porque a parte da minha casa é cercada, né? E não tem como entrar cachorro lá. Pois o danado não ficou no portão, e quando o caseiro abria para passar, ele passava para dentro. Aí ele jogava para fora, o cachorro voltava para dentro. E ele encarou os outros cachorros lá dentro, porque quando ele chegou, a turma, né, fechou o tempo em cima dele. Quem é você? Né? Cachorro estranho, os cachorros de dentro, estranho. Né? Mas sabe o que ele encarou? Ele encarou e disse assim: vou ficar aqui, vocês queiram ou não, vou ficar aqui. Você pode me morder que eu vou ficar aqui. Irmão, nunca vi um negócio desse. E ele está lá. E não é que ele já se acertou com os outros? De vez em quando sai arranca-rabo. De vez em quando um tenta pegar ele, ele parte para cima, roja de lá, roja de cá e morde mesmo. Mas não dá nada, não sai de lá. Eu vou ficar nessa igreja aqui, não importa, vocês não querem, mas eu vou ficar. Irmãos, é uma coisa para nos ensinar, entendeu? Ele adotou a nossa casa, ele adotou a nossa família. E ele sabe que ele tem desafios para permanecer ali, mas ele permanece. E naquela arca, Noé tinha de vez em quando os animais que saíam lá, né, na briga um com o outro. Mas tinha 2 opções, né? Se os animais pudessem falar um com o outro, diria assim: meu filho, você tem 2 opções. Ou você me suporta com os meus problemas,
né? Ou você vai para o lado de fora, pula no marzão aí e vai embora. O marzão, irmãos, ele ia durar pouco. Até o hipopótamo, que é capaz de nadar, ele precisa nadar, mas ele também precisa de lugar seco. Tem um momento que ele tem que sair da água. Ele não aguenta ficar muito tempo na água. E lá do lado de fora não tinha lugar seco. Então, para que ele sobrevivesse, ele precisava ficar dentro da arca. E a sua sobrevivência é você permanecer na igreja. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Sabe por quê? Porque na arca tem desafio, mas na arca também tem bênção. Na arca também tem solução. Todo dia de manhã, Noé devia falar para um dos seus filhos: ô filho, vai lá na vaquinha tirar um leite para a gente, vai? Café da manhã. Então a vaca, ela produzia excrementos, né? Que não ficava muito cheiroso o curral onde ela estava. Eles tinham que limpar aquele curral todo dia, tirar aqueles excrementos e jogar para fora. Mas ela também dava leite. Mas também chegava a hora do almoço, e Noé dizia para um dos filhos: filho, dá uma visitada lá nas galinhas, nos patos, né? Nos gansos, vê se tem uns ovinhos lá para a gente almoçar. Talvez se eles enfrentaram ali um período de inverno, provavelmente tenham enfrentado, porque foram 150 dias, né, até que a arca pousasse num lugar seco. Eles tiveram que talvez fazer algumas roupas. Aí o Noé disse assim: esposa, olha só, você que é boa nisso de fiar, né, nós vamos tosquear algumas ovelhas e vamos fazer algumas roupas para nós. O que isso nos ensina, querido? Nos ensina que a arca tem lugar de desafio, né? É um lugar de desafio, mas também é um lugar de soluções e de alimento. A igreja é um lugar de desafios, mas também é um local de suprimento, de alimento, de soluções, um na vida do outro. E há pessoas que não entendem isso. Ele só quer o melhor da igreja, ele só quer aqueles irmãos que ficam dizendo: você é lindo, você é maravilhoso, né? Irmãos, nós temos que entender que isso não é igreja. A igreja é um misto de desafio e de suprimento. Por isso Deus deu uma ordem para Abraão, e essa ordem é para nós hoje: sê tu uma bênção. Se você for uma bênção na igreja, você vai abençoar vidas, e essas vidas também vão te abençoar. Nem todos vão te abençoar, mas você vai ter condição de perdoar aqueles que ainda não têm condição de te abençoar. E vai continuar sendo uma bênção, independente se você está recebendo em troca ou não. Por isso, nessa noite, queridos, eu quero levar todos a um grande momento de conscientização. Se você tem frequentado essa igreja, mas você não está na mesma ligação, no mesmo sentimento, no mesmo amor, no mesmo pensamento de uns dos outros aqui como corpo de Cristo, peça a Deus para te ajudar. Senhor, me ajuda, eu preciso disso. Eu preciso ser parte integrante dessa igreja. Eu preciso estar num ministério servindo a Ti, abençoando vidas e sendo abençoado. Eu não posso continuar indo e vindo a esse lugar como se eu fosse um estranho aqui. Eu preciso conhecer essas pessoas e preciso me dar a conhecer para algumas delas. Você não vai conseguir conhecer todo mundo, mas ali no ministério as pessoas vão te conhecer e você vai dar-se a conhecer a essas pessoas. Por isso, nós precisamos proteger uns aos outros, sabe? Abençoar uns aos outros, para que o reino de Deus não seja dividido, irmãos. Jesus disse assim: reino dividido e casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se você não vive em comunhão, você acaba sendo alvo de divisão. Quem não consegue amar e ser amado, acaba odiando e sendo odiado. Às vezes nem com o ímpeto, né, de odiar alguém, não, mas quando você ignora alguém, você já está, de alguma forma, odiando essa pessoa. Uma das formas de odiar é ignorar, é fazer de conta que não existe. E eu vejo pessoas fazendo hoje isso dentro da casa do Senhor. E achando que isso vai resolver o seu problema. Não, se eu ignorar fulano, eu não vou ter mais problema com ele.
Não, querido, nós não temos que ignorar. Nós temos que vencer as nossas barreiras e tentar nos amar e nos abençoar uns aos outros. Ah, mas eu não estou conseguindo, eu já tentei, mas o irmão fulano é muito difícil. Procura ajuda, procura um líder, conversa com ele, pede orientação, pede um aconselhamento, pede ajuda em oração. Talvez peça ajuda para que essa pessoa converse com a outra pessoa e ela entenda que você não a quer mal. Mas eu vejo pessoas que antes de fazer qualquer coisa como essa, simplesmente desiste. Desiste da pessoa, desiste da igreja, desiste do casamento, desiste da empresa, desiste de tudo. Irmão, se a gente começar a desistir de tudo que tem problema, não vai sobrar nada. Porque na vida nós temos problemas. Você não pode desistir. Você tem que ter comunhão. Amar-nos uns aos outros. A Bíblia diz que tem pessoas que a gente não tem que ter comunhão. Pessoas que estão completamente antagônicas à vontade de Deus. Desse a palavra de Deus manda a gente se afastar. Há pessoas que estão vivendo na impiedade, querem viver dessa maneira e não aceitam viver de outra forma. Então, às vezes, você não tem como andar com pecadores, se assentar com escarnecedores. Não tem. Mas na casa do Senhor, estamos em família e precisamos amar uns aos outros. Esse é o segredo da igreja que vence. E se você não tem se apoderado dessa oportunidade que Deus te dá, eu te peço nessa noite, mude essa posição. Talvez você diga assim, bispo, eu não consigo. Então ore a Deus e peça a Deus, Senhor, me ajude a mudar de posição. Porque eu preciso me aproximar do meu irmão, eu tenho que vencer essas mágoas, eu tenho que vencer essas coisas que me aconteceram lá atrás, que me deixaram, frio com as pessoas, que me deixaram armado contra as pessoas, eu não confio mais em ninguém, eu não quero mais me aproximar de ninguém. Não viva dessa forma, porque Deus não quer que você viva assim. Deus te deu uma família aqui, e quer que você seja parte dessa família, com todos os problemas de uma família, tá? Vão viver debaixo do mesmo teto, tem desafios. Os filhos, os pais, os irmãos entre si, os casais, os cônjuges convivendo debaixo do mesmo teto, tem desafio. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória dele, queridos, é a nossa vitória também. Ou então você não crê no poder de Deus na sua vida. Se você crê no poder de Deus, você sabe que você pode vencer. E eu quero nessa noite orar com aqueles que precisam, tomar uma posição e sair daquela coisa de, me deixa aqui no meu canto. Hoje o Espírito Santo de Deus está te dizendo, eu quero tirar você do seu canto e quero trazer você para o centro da minha vontade. E isso inclui amar, conviver, abençoar e ter comunhão com o seu irmão. Sem isso não tem como Deus fazer esse milagre. Então eu quero orar com pessoas que nessa noite digam, bispo, eu reconheço, eu estou com algumas barreiras no meu coração, eu estou, vivendo alguns dramas e isso tem me afetado muito, mas eu não quero ficar assim, eu quero vencer isso, eu quero ser parte integrante dessa igreja local. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar com você nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Irmãos, esse é o momento da gente lavar a alma, esse é o momento da gente se abrir diante de Deus, porque você vem à igreja, Deus fala com você, se eu não toma uma posição, eu não sei o que você veio fazer aqui. Quando a gente vai à casa do Senhor, não é para Deus falar com a gente? Deus falou, e aí? O que vamos fazer? Houve um culto lá na casa de Cornélio, já tem irmãos de pé lá na galeria, houve um culto lá na casa de Cornélio, e chegando lá, os ímpios foram batizados no Espírito Santo. Pedro perguntou, disse, irmãos, e agora? E aí? Essa turma não é judeu. E eles estão querendo batismo nas águas. A gente vai poder negar o batismo nas águas para eles? Eles foram batizados com o Espírito Santo, estão falando em língua aí, estão falando em mistério aí. E eles chegaram à conclusão de que eles também eram da família de Deus, embora não fossem judeus. E a igreja começou a caminhar na direção dos ímpios. Paulo foi para os gentios, e o apóstolo Pedro ficou com a parte dos judeus. Amém. Louvado seja Deus pela posição dos irmãos lá na galeria. Estou vendo lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 irmãos
de pé na galeria, mais uma aqui embaixo, 2. Querido, o Espírito Santo falou com você. Eu não quero te obrigar a nada, por favor, entenda isso. Mas por amor ao Deus que você serve, tome uma posição nessa noite.